Meu nome é André Ferraz, sou fisioterapeuta, sou formado já há 11 anos, sempre trabalhando nessa parte que lida com pessoas que praticam atividade física de um modo geral. Então, hoje, quase 100% dos pacientes que passam aqui na clínica são pessoas fisicamente ativas. Isso é muito legal, a gente fomenta isso e acaba recebendo esse perfil de pacientes. Como prática esportiva, entrei nesse universo da corrida não há tanto tempo, já tem agora, está completando 2 anos e meio. Sempre fiz esporte, sempre foi futebol a minha área, mas há 2 anos e meio entrei nesse universo da corrida, começando com uma primeira maratona e evoluindo depois para essas provas de ultramaratona que a gente vai falar aqui. O que te motiva ou o que te motivou a seguir essa modalidade específica da ultramaratona? É muito legal essa pergunta, porque no primeiro momento, quando eu falei para o meu treinador, agora eu quero fazer uma ultramaratona, eu não sabia o que era uma ultramaratona, eu só falei que eu queria fazer. E aí, em janeiro do ano passado, eu fui acompanhar um atleta da nossa equipe fazendo apoio nessas provas de ultramaratona. Muitas delas, você vai com um carro de apoio atrás. O carro de apoio é a sua casa, a sua bagagem, você leva tudo dentro dele. E aí vai uma, duas, três pessoas te acompanhando para ser o motorista do carro, o cara que vai correr ao seu lado e a pessoa que vai te dar comida, vai te dar bebida, vai cuidar de você. A gente brinca, é o nosso anjo. E quando eu fui fazer o apoio nesse atleta o ano passado, aí sim eu descobri o que era uma prova de ultramaratona. Foi uma prova que largou de São João da Boa Vista, aqui no interior de São Paulo, entrou para uma cidadezinha chamada Águas da Prata. Águas da Prata é o início do Caminho da Fé, que é o caminho de peregrinação que leva de Águas da Prata até Aparecida do Norte, lá no santuário. E a prova é toda feita por meio de um lugar que é mágico, é uma energia maravilhosa, é um ambiente lindo. E, cara, isso me encantou. E aí, depois disso, eu falei, pô, eu quero isso para mim. Fiz o apoio, entendi, achei super legal essa vivência, mas ali foi o gatilho para despertar essa vontade de emergir nesse universo de ultramaratona. Você disse que não sabia, não conhecia a ultramaratona. Eu, por exemplo, também não sabia, né? Não tinha esse conhecimento específico da ultramaratona. Quando você fala maratona, eu logo penso em São Silvestre. E logo eu descobri que São Silvestre não é maratona, né? A São Silvestre ela é específica pela Federação Internacional do Atletismo, ela tem 15 quilômetros, né? Quando eu falo, corri maratona. Mas você já correu a maratona de São Silvestre? Não, maratona de São Silvestre não existe. Maratona, eu dei uma aula para os nossos estagiários esses dias, até falando das distâncias mais comuns de corrida de rua, né? Tem prova de 5 quilômetros, prova de 10, prova de 15, que daí você tem a São Silvestre, né? Nessa prova de 15, meia maratona, que são 21 quilômetros, e a maratona, que são 42. Então, sempre que alguém falar maratona são 42 quilômetros, 195 metros. Maratona tem 42 quilômetros. A ultramaratona é tudo corre acima de 42, ou seja, provas de 43 quilômetros, 44, 45 para cima, é tudo ultramaratona. Qual a maior maratona que você já percorreu ou já participou? Foi uma prova de 217 quilômetros, 217 quilômetros na Serra Gaúcha, largando de uma cidadezinha chamada Canela, passando por Gramado, chegando numa outra cidade do interior lá do Rio Grande do Sul, chamada Farroupilha. E aí, de lá para cá, eu já fiz prova aqui em São Paulo, de ultramaratona, fui para a Amazônia fazer uma prova de 250 quilômetros lá no meio da selva. Só que essa de 250 não foi a maior que eu fiz, porque eu não terminei ela, né? Por isso que eu digo, a maior foi a de 217. Inclusive, eu tava ouvindo o podcast que você gravou, dizendo que muitos atletas desistiram da ultramaratona e você foi até o fim. Então, isso para você foi, de alguma maneira, uma superação, é isso? Cara, Ed, é muito legal essa pergunta, porque, na verdade, eu comecei a correr há 2 anos e meio, né? Como eu disse antes. Dificilmente algum treinador de corrida vai te falar que você vai correr uma maratona em menos de 2 anos. Eu corri a primeira maratona em 4 meses. A primeira ultramaratona de 217, corri em 1 ano e 3 meses de treino. Então, assim, a minha satisfação eu não sou o cara mais rápido, dificilmente hoje eu vou ganhar uma prova. Mas o que acontece é que, com o tempo de treino que eu tenho, só o fato de terminar uma prova dessa já é incrível. Então, eu tenho muito orgulho de falar que tem prova que eu terminei, que muito corredor que é forte, briga para ganhar, não terminou. Então, é muito satisfatório ver isso. E, assim, o que mais me orgulha fiz tudo isso ao longo desses 2 anos e meio de treino e nunca me machuquei. Também é um outro fator importantíssimo. Esse é um esporte que exige muito do corpo humano, né? Que tipo de preparação um atleta precisa ter para correr uma ultramaratona? Cara, primeiro, assim, uma equipe multidisciplinar ao seu lado é fundamental. Então, pensando em nível de preparação, eu preciso ter o treinador. E o treinador eu divido em dois treinadores: o treinador de corrida
que é o cara que vai passar a planilha de treino e periodizar o treinamento, o treinador do fortalecimento muscular, que vai fazer todo o planejamento em torno dos objetivos, então não adianta só correr, tem que fortalecer, tem que fazer musculação. A parte da nutrição, que talvez seja fator-chave para você, no meio de uma prova, não terminar a prova, porque se você se hidrata errado, se você se alimenta de forma inadequada, você quebra no meio da prova, você não termina ela. Então não é só treinar corrida, não é só treinar fortalecimento, você precisa da parte nutricional em dia. A parte de fisioterapia, para a parte de recuperação, pós-treino, pós-prova, também é fundamental. Então eu coloco aí preparação física, nutrição, fisioterapia no sentido de recuperação, o acompanhamento do médico do esporte, que é o cara que vai te guiar, né, para os caminhos que você tem que trilhar. O médico do esporte, ele acaba sendo o clínico geral do atleta. É o cara que vai olhar para todos os lados, vai pedir os exames, ver como é que está o coração, ver como é que está a parte de exame de sangue. Então, tem esse conjunto fechado, a probabilidade de você conseguir alcançar o objetivo sem gerar essa sobrecarga, né, que você cita, é muito grande. Vai sobrecarregar? Vai. Só que dentro de um equilíbrio de algo que você sabe que está apto a fazer. Você tem algum hábito ou algum ritual que costuma praticar durante as corridas, como ouvir um determinado estilo musical ou usar um amuleto da sorte, por exemplo, coisa desse tipo, ou você não é supersticioso? Nessas provas de longa duração, por exemplo, a prova de 217 km que eu fiz esse ano, levaram 45 horas para eu completar, tá? Entre largar e tudo que eu fiz durante as 45 horas seguintes, seja parar para ir ao banheiro, sentar, dormir um pouco, comer, andar, correr, fazer tudo que tem para fazer. Cara, parece interminável, então algumas vezes eu coloco música para ouvir, sim. Provas de corrida de rua, dificilmente eu escuto música, mas nessas provas longas eu coloco um pouco, sim. E é até engraçado, porque as músicas, o meu estilo musical é sertanejo. Eu estou no meio da prova escutando um sertanejo, mas não é um sertanejo universitário, música badalada. É música sertanejo raiz. Então, assim, eu coloco um Chitãozinho Chororó, coloco umas músicas que a galera fala, meu, não é possível que ele se motiva escutando esse tipo de música. Por mais preparado que você esteja, é a cabeça que te guia, né? Então é muito isso, cara. Legal. Não tem preparo físico que suportaria se você não tiver uma boa cabeça. Você pretende correr alguma ultramaratona nos próximos meses, num curto período aí? Agora, dia 21 de maio, eu tenho uma prova de 75 quilômetros que larga da praia de Bertioga, litoral norte aqui de São Paulo, vai até a praia de Juqueí e volta para a praia de Boracéia. Daí é uma prova de 75 quilômetros. Em julho, tem uma prova que é uma das mais tradicionais do Brasil, chama UAI, Ultramaratona dos Anjos Internacional. É uma prova que tem várias distâncias, eu ainda não decidi qual eu vou fazer, mas eu estou entre fazer a prova de 95 quilômetros ou de 135 quilômetros. Eu ainda não escolhi qual eu vou, mas uma dessas. Em agosto tem uma outra prova em Minas também, é uma prova de 35 quilômetros de corrida de montanha. Não é ultramaratona, mas é corrida de montanha. Então 35 quilômetros é uma prova que levaria quase 7 horas para completar. Para esse tipo de corrida, existe um tipo de tênis específico? Sim. Eu tenho que pensar que nessas provas, vamos colocar o exemplo da prova de 217. Eu vou passar por asfalto, eu vou passar por trecho de trilha, eu vou passar por trecho de estrada de terra, estradão de terra batida. Então, assim, na prova de 217, você tem que levar pelo menos uns 3, 4 calçados para trocar. Porque pode chover, vai molhar, o amortecimento do tênis chega uma hora que ele deixa de ter resultado. Então, assim, de um modo geral, você tem que ter tênis para correr no asfalto, um tênis que a gente chama de híbrido, que ele tem uns pequenos cravinhos para você correr na estrada de terra, para o tênis não escorregar, né? Porque a estrada de terra você vai pisar, você vai levantar terra. No asfalto você empurra o chão. Então você tem que ter esses cravinhos, e para correr em trilha, você já tem uns cravinhos um pouco maior, porque são trilhas técnicas, que você vai pisar, se não tem, a gente chama de gripe isso, se não tem esse gripezinho, esse cravinho para fixar o pé, né? Você pode escorregar. Então são basicamente 3 tipos de tênis, o de asfalto, o híbrido, que serve para asfalto e para terra, e o tênis com um cravo maior, que serve para corrida em trilha. Sobre as meias de compressão, são mitos ou elas são reais aliadas dos corredores? Não tem um estudo que comprove a efetividade desse tipo de meia. Agora, o que a gente trabalha é com percepção de conforto, né? Eu não uso a meia de compressão, aquelas que vão basicamente até o joelho, porque me incomoda. Por que incomoda? Porque o pé incha e a perna fica inchada. A meia, ela começa a te pressionar muito, e numa corrida de 40 horas, você não pode ficar correndo com as coisas te incomodando. Eu uso muito a meia de compressão no pós-prova.
o inchaço. Mas na prova eu uso meia cano baixo mesmo, de corrida. E eu não sei exatamente qual é o material, mas não é de algodão, a meia. Mas a de compressão, tem gente que usa porque gosta, mas não tem nenhum estudo que mostra, ó, é efetivo. Entendi. É mais a percepção mesmo. Em uma ultramaratona que pode durar dias, é imprescindível a alimentação, a água, né? Como fazer esse balanceamento e do quanto e do que levar em um esporte como esse? Legal, boa pergunta. A parte da hidratação, por incrível que pareça, a água, ela pode ser um vilão no meio da prova. O que acontece? Você começa a ficar com sede, você começa a tomar muita água, muita água, muita água, muita água. Você começa a suar, 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 você começa a perder muito sal. Você desequilibra. Então, essa perda excessiva de sal pode levar a um fenômeno que a gente chama de hiponatremia. Então, a pessoa começa a ficar enjoada, começa a querer vomitar e não consegue mais comer. Quer dizer, a água tirou tudo que você tinha, sais minerais no corpo. Então, você tem que tomar pouca água, tem que equilibrar com isotônico, água de coco, e ao longo do trajeto, ir balanceando isso. Você não pode não tomar nada, mas também não pode tomar muito. O que a gente usa muito, porque a sensação de sede é muito grande, você está correndo em estrada de terra no sol. Como a prova dura dia, você passa em horário de sol no máximo de calor. Então, a estratégia é joga água no corpo para esfriar o corpo e aí sim toma pouca água, pouco isotônico. Senão você fica tomando muito e não resolve. E da parte nutricional, a parte de comida, a gente tem que consumir muito carboidrato. Carboidrato pode ser gel de carboidrato, pode ser bananinha, paçoquinha. E aí as grandes refeições, normalmente a gente come macarrão com algum tipo de proteína. Então, por exemplo, macarrão com um pouquinho de carne moída, macarrão com frango, macarrão com atum. Mas, assim, de um modo geral, é muito carboidrato para se manter. Tem um tipo de acessório específico que você leva em uma ultramaratona ou não? Mas dependendo do tipo de prova, você é obrigado a levar alguns itens com você. Quando tem o carro de apoio, esses itens estão no carro. Daí eu vou falar de provas de corrida, de ultramaratona com distâncias menores, que você corre com a camelback, que é aquela mochila que vai nas costas, e daí você vai levar toda a autonomia do tempo que você vai correr. O que é? Água, comida. E normalmente item obrigatório para esse tipo de prova é manta térmica. Caso aconteça alguma coisa, você tem que ter a manta térmica para manter a temperatura. Apito, porque se você se perde, você vai ter um recurso para ter um alcance maior, para chamar alguém para te socorrer. Lanterna, porque as provas entram à noite, então você tem que ter pelo menos 2 lanternas com pilha extra, né, para ter uma duração maior. Então, de um modo geral, é isso. É você ter a lanterna, ter a manta térmica e o apito. A ultramaratona é para qualquer pessoa ou é um esporte para poucos? Cara, qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa. Existem pré-requisitos? Sim. Primeiro, você passar no médico para saber se a sua saúde lhe permite fazer. Para você ter uma ideia, tem um cara que corre com a gente, Seu Nobu. Seu Nobu tem 71 anos. Ele acabou de voltar no mês passado de fazer uma prova de 280 quilômetros. Assim, qualquer pessoa pode fazer, desde que ela tenha saúde para isso, né? Que os exames de coração estejam em dia. Só que o mais importante dessa resposta é você precisa treinar para fazer. Você já correu ou pretende correr alguma ultramaratona fora do Brasil, como não sei se é assim que se pronuncia, Conrads Marathon, Patagon Run, Spartathlon ou a UTMB, por exemplo? Eu vou falar de 2 específicas. A Conrads, que é essa que você falou primeiro, ela é uma ultramaratona das mais tradicionais do mundo. Ela acontece na África do Sul. Ela, se eu não me engano, ela tem 90 ou 92 quilômetros, o trajeto dela. É uma das mais tradicionais. Tenho muita vontade de fazer essa. E a UTMB é Ultra Trail Mont Blanc, no Monte Mont Blanc. Que deve ser maravilhosa essa prova. É uma das que eu tenho vontade de fazer, sim. A Patagonia Run não tenho hoje muita vontade, mas a vontade que eu tenho de fazer fora, que daí aqui na América do Sul, é o El Cruce, que você cruza pela Patagônia chilena entrando na Patagônia argentina. Que é uma prova linda também. Essa prova é uma prova de 100 quilômetros dividida em 3 dias de prova. Geralmente quem deseja seguir um esporte profissional depende de patrocínios, né, e apoios de instituições ligadas ao esporte. Como se dá essa relação no caso das ultramaratonas? Cara, é muito difícil porque ultramaratona, como a gente disse lá no começo, é o tipo de esporte que ninguém conhece. Obviamente, dificilmente alguém vai investir em algo que não é visto. Sim. Então, é algo que eu gosto muito de defender. Até quando me perguntam, por que você faz isso? Cara, é um esporte muito legal.
que te desafia. E é um desafio que motiva. Esse relacionamento com patrocinadores é muito difícil. De modo geral, você tem uma ideia, o cara que hoje tem o recorde da principal prova do Brasil de ultramaratona, o Binho. Cara, o Binho é um cara super humilde, ele tem dificuldade para ir para as provas. Ele precisa, às vezes, fazer vaquinha para arrecadar grana para ir para as provas. E o cara é o melhor brasileiro, né, na ultramaratona. Então, assim, se o cara que é o melhor tem dificuldade, imagina eu que estou entrando agora. Né? E são provas, de um modo geral, muito, muito caras. Por exemplo, agora, em maio, dia 19 de maio, teria de novo a ultramaratona Caminho de Caravaggio, que foi a primeira prova que eu fiz o ano passado. Eu vinha preparando para ela, e aí eu sentei para fazer o levantamento de gasto. Quanto custaria a prova como um todo? Então, a prova é lá no sul. R$ 1.000 de inscrição. Tenho que eu levar pelo menos 2 pessoas junto comigo, que são os meus apoios. Sim. Então, eu vou pagar passagem aérea para mim e para mais 2 pessoas. Hoje, passagem para Porto Alegre não está saindo por menos de R$ 600. Então, mais R$ 1.800 somado aos 1.000 de inscrição. A locação do carro para 5 dias, a gasolina, a comida para todo mundo, a hospedagem. Ou seja, essa prova, para mim, sairia pelo menos por R$ 5.000. Entendi. Cara, eu abortei a missão. Então, assim, é muito difícil você buscar patrocínio em algo que ninguém conhece. Você, enquanto apreciador da vida tátil, né, da natureza, do esporte ao ar livre, pudesse deixar um recado para essa juventude que foca cada dia mais nos aparelhos eletrônicos, nas redes sociais e nos jogos online, que conselho seria? Cara, a experiência de você correr, ela é legal. A experiência de você praticar algum esporte é maravilhosa. A experiência de você ter somado tudo isso a ambientes que jamais você iria caso você não praticasse esse tipo de esporte, ela muda muito a sua energia durante a semana. Você cada vez mais vicia. E vicia de um jeito, por exemplo, você ficar mexendo no celular é desconfortável, você ficar mexendo com tecnologia é desconfortável. A conexão que você tem com a natureza durante esse tipo de corrida, cara, você vê nascer do sol, você vê o pôr do sol, você respira ar puro, você vê paisagens lindas, cara, que te recarrega de uma forma que a galera que não tem essa oportunidade não tem noção. É difícil conseguir passar isso, mas a conexão que você tem de ir para lugares que talvez você não iria caso você não praticasse é fantástico. E uma das coisas que eu falo, essas provas, elas entram noite adentro. Cara, jamais eu pensaria passar numa estrada de terra num lugar desconhecido, no escuro. Porque é escuro mesmo, porque não tem energia pública. A luz é da minha lanterna. Se eu apago, eu tô no breu. Se acaba a minha luz, eu tô no breu. Cara, só que é uma energia tão positiva você passar por aquele lugar naquele momento que supera qualquer coisa. Então, assim, o grande recado para isso é a conexão com a natureza não tem preço. Só que só sabe quem pratica isso, né? Você diria que vale a pena, então? Muito, muito. No esporte como a corrida ultramaratona, não tem homem e mulher, não tem gordo magro, não tem... Cara, e por mais que pareça um esporte individual, é um esporte muito coletivo. Você aprende a compartilhar algo que talvez você não fosse compartilhar se você não passasse por aquelas oportunidades. Já tive perrengue de ter sede no meio da prova e não ter mais água, e passar um cara e me dar a água dele. Se alguém tiver a oportunidade disso, qual que a gente está falando, de poder participar ou assistir, começa a mudar muito a forma de pensar por aí. Legal, bacana. Muito obrigado, André. Valeu mesmo. Valeu, Ed. Abraço. Valeu.